Melhorou. Queridos amigos, queridas irmãs, encarnados, desencarnados, os votos de muita paz. Esses também são os votos daqueles que fazem a Federação Espírita Pernambucana. Aos amigos da Uniluz, meu mais carinhoso afeto e abraço a todos os trabalhadores, por sempre me deixarem acolhidos e me deixarem confortável, como se eu estivesse na minha casa. Antes de a gente iniciar qualquer coisa sobre o tema de hoje, que é pensamento e vida, gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas. Certa vez eu fiquei me perguntando, nasci de berço espírita, sempre trabalhei e acabei acompanhando todo o processo de evangelização infanto-juvenil, sempre me perguntava, eu gostaria muito de ser um instrumento e um trabalhador da seara do Mestre. Mas eu não só gostaria de ser um trabalhador para subir em cima de um púlpito, por exemplo, e aplicar a oratória e falar sobre o Evangelho. Eu queria praticar, eu queria sentir. E aí, no primeiro momento, eu pensava que tudo isso ia me dar energia, alegria, paixão pelo trabalho, e eu não ia sentir nenhum sofrimento e não ia passar por nenhuma dificuldade. Até que depois de algumas leituras, de muitas reflexões, eu percebi que amor, paixão pelo trabalho, energia, força de vontade, de fato estavam comigo. Mas eu me enganei quando eu achei que eu não ia sofrer ou que eu não ia passar por reflexões profundas dentro de mim mesmo a ponto de eu me enfrentar. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece num processo, eu me pergunto, será que eu realmente estou preparado para ser trabalhador do Mestre? Porque eu pedi para ser feliz por ser trabalhador do Mestre. E a resposta veio de contrário. É o sofrimento que renova. É a dor que acolhe, que nos transforma. Pois para uma borboleta ser borboleta, ela precisa passar pelo processo de transformação pelo casulo. Então, pessoal, hoje nós vamos pegar um pouco do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu querido amigo espiritual e o mestre da sintetização, Emmanuel. E nós vamos refletir um pouco sobre alguns temas e tópicos do que foi colocado lá. Tomei a liberdade de pegar alguns dos capítulos e eu vou ler aqui com vocês para que a gente possa refletir juntos sobre o ensinamento do nosso querido mestre e como o Emmanuel consegue compartilhar e abrir o nosso olhar para a visão espiritual da nossa vida. E aí, como normalmente eu não faço, eu não sei se vocês também são assim, mas eu gosto de quando pego um livro espírita desse tipo, eu sempre pulo para o primeiro capítulo. E eu esqueço que tem uma introdução ou uma mensagem no início. Eu sempre pulo essa parte. E aí eu sempre ficava me chamando a atenção. Falei, poxa, João, da próxima vez que eu não for ler alguma coisa, eu vou pegar a introdução, vou pegar o prefácio, eu vou ler primeiro para entender o que é que o livro quer dizer. Porque as mensagens de Emmanuel, de André Luiz ali no início, eles sintetizam e mostram de fato o que é que o livro vai me oferecer. Ele também pergunta no final, resta saber se eu vou querer receber, ou se eu vou aceitar essa dádiva divina, que é a orientação para a nossa evolução moral, como foi bem dito no exórdio. E aí, pessoal, descobri lendo a mensagem de Emmanuel de Pensamento e Vida, que ele fala o seguinte: foi perguntado a nós se não tínhamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades do planeta Terra. Algumas páginas que pudessem falar ao espírito, dos problemas do espírito, algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores
que nos orientam a rota. E lembramos-nos, por isso, de uma singela cartilha falada que nós dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Emmanuel condensou e sintetizou uma cartilha que, de acordo com ele, singela, que fazia parte do processo de educação espiritual daqueles irmãos que, quando desencarnados, estavam se preparando para voltar ao planeta pela reencarnação, e a partir daí, esta singela cartilha foi compartilhada conosco pelo livro Pensamento e Vida. E aí ele continua: anotações humildes que repontam do cérebro, como flores que rebentam do solo, sem pertencerem no fundo ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Eu fiz questão de grifar o simples da cartilha. Para aqueles que ainda não tiveram a experiência de ler esse livro, que tem cerca de 30 capítulos, 30 itens, cada capítulo traz de uma profundidade espiritual tamanha que nós começamos a questionar nossas posturas, nossos pensamentos, nossos atos e a nossa história. E começamos a perceber quão egoístas nós somos e quão orgulhosos nós somos de não aceitar de que nós somos espíritos imperfeitos e que estamos nessa infinita escola chamada planeta Terra. Queridos, ele encerra da seguinte maneira: pensamento e vida, tal qual chamamos esta cartilha no plano espiritual, e, sob a mesma designação, oferecemos ela aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Então, se a gente reclama da vida que a gente tem, de quem é a culpa? É do Cristo? É do nosso Deus? É da espiritualidade? Até que nós nos edifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Mensagem de 1958. Tem uma mensagem no Evangelho que diz assim: da boca fala aquilo do que está cheio o coração. Não é isso? Evangelho de João. A gente só coloca para fora, a gente só exterioriza o que na verdade está dentro da gente. A gente nunca faz algo, ou determina, ou desenha algo nas pessoas ou na nossa vida, sem que esse algo não esteja dentro de nós. É a condição física da natureza. Vou pedir um favor a vocês. Vamos imaginar que estamos agora saindo num foguete da Terra. Estamos passando por todas as camadas do céu, atingindo a camada onde não há mais oxigênio, e de tanto olhar para as estrelas, a gente olha para trás pela janela. E ao olhar pela janela, a gente presta atenção na nossa casa, o nosso planeta. Todo mundo está conseguindo visualizar isso?
Visualizando o planeta Terra, a gente vê diversos satélites girando e orbitando ao seu redor, diversos lixos que nós mesmos colocamos lá, e a infinidade azul, a infinidade de nuvens que compõem a nossa casa e o nosso planeta. Todo mundo visualizou isso? Vamos agora olhar para frente e ver o nosso foguete tomando mais velocidade no espaço. Adiante, a gente percebe que bem longe a Terra se torna apenas agora um grãozinho de areia na nossa visão. E aí percebemos que nós estamos agora orbitando ao redor de uma estrela muito maior que aparentemente nos dá vida, que é o Sol. E aí nós nos percebemos no nosso sistema solar. Todo mundo está visualizando esse sistema solar? O planeta Terra, os planetas. E aí, estacionando o nosso foguete, nós vamos agora pensar nas leis da física que nós, hoje, acabamos modelando para os nossos estudos do século XXI. A teoria da gravidade, as leis de Newton. Abro um parênteses agora. O que é que João está querendo falar se o tema da palestra é pensamento e vida? Fecha parênteses. A gente vai chegar lá. E a gente percebe que as leis da gravidade, a teoria proposta por vários cientistas, acabam nos colocando numa condição onde nós percebemos que todos esses planetas ficam orbitando ao redor de uma estrela muito maior que eles, que é o Sol. Para uma comparação que a gente possa compreender, é como se a gente tivesse um lençol branco e a gente esticasse cada um com uma ponta e a gente colocasse uma bola de basquete no meio dela. Naturalmente, o que vai acontecer com a bola de basquete? Ela vai convergir para o meio do lençol, não é isso? Está esticado, vai ficar lá no meio. O mais pesado fica no meio. E aí eu vou e jogo uma bola de sinuca. Depois eu jogo uma bola de golfe. Jogo uma bola de papel. Uma bola de algodão. E nós vamos perceber que estes objetos pequenos, mais leves que a bola de basquete, não vão ficar no lugar da bola de basquete. Elas vão ficar ao redor da bola de basquete. Aí o nosso universo. E aí a nossa teoria da gravidade. E o grande Isaac Newton acaba nos definindo a força que faz nos atrair entre esses objetos, entre essas bolas. E nós acabamos de perceber de que esta força, com o passar da distância, vai ficando cada vez menor. Mas não necessariamente significa de que, pelo fato de estar distante de mim, eu não exerça uma força àquele objeto. Colocando agora a ciência à parte, pergunto eu a vocês: se Deus, no seu mais perfeito equilíbrio, coloca o padrão do nosso sistema solar, por que nós não podemos dizer que os padrões subatômicos que compõem o nosso corpo não regem pela mesma lei? Porque nós temos uma energia central e vários outros átomos girando em torno de uma energia maior, não é isso? E ele, cruzando-se com várias outras bilhões de átomos e bilhões de ligações celulares, compõe nós, entes desencarnados. Entes encarnados. O nosso corpo humano. Deus, no seu mais perfeito estado de equilíbrio, nos colocou uma regra onde Ele consegue explicar pela lei divina do amor o sistema solar e nós. E aí faz sentido quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de você. E começamos agora a ficar pensando: ora, se o reino de Deus está dentro de mim e o universo pode estar dentro de mim, e eu sou o sol do meu universo,
quem que orbita ao redor de mim? Quem está próximo de mim? Quem eu quero perto? Quem eu quero longe? Quem eu não quero nem pintado de ouro? Quem gravita em torno de mim? E aqueles que gravitam, qual é a minha responsabilidade? Se o sol dá vida ao verme e dá vida a mim, qual é a minha responsabilidade para aqueles que gravitam em torno de mim? Deus nos dá a lei divina do amor para reger todo o universo. E não vai ser diferente conosco. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 1009, que Kardec faz a pergunta com relação às penas terrestres. E pergunta, ora, se nós vivemos neste planeta para o sofrimento, visando provas e expiações, visando várias lições enquanto encarnados, para que nós possamos progredir espiritualmente, quando nós vamos parar de sofrer? E aí a resposta da espiritualidade nada mais é do que de Lamennais, Platão e Paulo de Tarso. E eu vou falar um pouquinho para vocês da resposta de Paulo. As duas primeiras linhas, porque é um parágrafo bem grande, mas são as três primeiras linhas já resumem o que a gente precisa saber. Ele fala assim, ó, gravitar na unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. Gravitar numa unidade divina. Percebam que Paulo não fala gravitar em Deus, ou gravitar em Alá, ou gravitar, seja lá qual for a sua definição de Deus, mas gravitar na unidade divina, porque Pai só há um. Porque o amor divino é único. Porque o amor divino e Deus regem a sinfonia universal das nossas vidas. A unidade divina. Vamos lá. Se cada um de nós aqui, que somos planetas individuais, gravitamos em torno de uma unidade divina, gravitamos em torno da verdade, verdade esta com V maiúsculo, que é a mesma verdade que Jesus fala, em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro desta verdade, onde nós gravitamos dentro dela, cada planeta enxerga o Sol de uma maneira diferente e percebe necessidades diferentes. A necessidade do Sol para o planeta Terra é a mesma necessidade do Sol para Marte? Não. Sendo assim, se eu gravito em torno da verdade com V maiúsculo, e eu tenho a minha visão da unidade divina, quem sou eu para querer mexer na verdade do outro? Quem sou eu para impor a minha verdade? Paulo ainda continua falando assim: para a gente atingir a definição e o entendimento da unidade divina, ele diz assim: 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E ele continua: 3 coisas são opostas e são contrárias a essa necessidade: a ignorância, o ódio e a injustiça. Que são 3 coisas que a gente não vê na nossa vida, né? A gente nem falou do livro ainda. Estamos começando, esquentando. Já estamos nos colocando agora na posição de réis, criaturas em progresso espiritual constante, cada um com a história para contar, cada um com uma regra imposta por si mesmo para viver, e cada um buscando a mesma necessidade: o amor, a justiça e a ciência.
Curioso ou não, Paulo, quando estava encarnado, procurou 3 regiões, onde as 3 eram faladas nas suas cartas sobre amor, justiça e ciência. Todas as suas cartas, quando separadas e colocadas em conjunto, falam desses 3 pontos. Curiosidade ou não? Coincidência ou não? E aí, pessoal, mais outro ponto que a gente precisa pensar. Já que estamos agora criando e plasmando essa ideia do que a gente é, vamos agora para o livro Mecanismos da Mediunidade, que André Luiz fala o seguinte: em seguida, esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados neste mundo e patrocinando a evolução, ou seja, esses espíritos que vão sempre reencarnar para colaborar com o progresso espiritual do planeta pela sabedoria e ciência. A inteligência do século XX, no qual foi escrito este livro, compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituído de forças atômicas, como a gente já conversou, condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes, combinações de diversas maneiras, compondo o chamado campo eletromagnético, em que o planeta, no ritmo dos seus movimentos, se tipifica na imensidade cósmica. A linguagem universal e a linguagem dos planetas é o eletromagnetismo, que sobre combinações das mais variadas conversam entre as sinfonias que regem todo o universo. E a Terra é só mais uma nota da infinita partitura que rege o equilíbrio e a harmonia dessa orquestra. Vejam que interessante. E a mudança de ordem dos compassos da música é o eletromagnetismo que dita a regra. Então não vamos nos preocupar se 2019 chegou, julho está chegando aí, a gente vai achar que é o fim do mundo, porque Chico Xavier disse isso lá no Pinga Fogo. Se vocês já receberam alguma mensagem no WhatsApp, eu já vi no vídeo no YouTube dizendo que o mundo vai se acabar, pode ficar tranquilos, porque não vai. Agora vamos nos preocupar com o que a gente está fazendo até chegar julho de 2019. Porque se vai acabar ou não, a gente não tem como saber. Mas o que é que eu estou fazendo para 2019? O que é que eu estou fazendo para mim hoje? Porque quando eu faço essa reflexão aqui com vocês, eu faço comigo também. E assim, eu só gostaria de dizer a vocês que é um caos na minha cabeça. É uma maravilha, inclusive, porque no final eu faço: muito obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade de reflexão. O que é que eu estou fazendo para 2019, quando chegar o dia dito de Chico? Se nós não conseguimos reger uma nota dessa sinfonia, quem somos nós para dizer a hora que vai? Quem somos nós para acabar mudando as interpretações e mudando as orientações do próprio Chico, que era o evangelho na sua vivência? Ainda no livro Mecanismos, ele fala assim: nesse reino de energias, em que a matéria concentrada estrutura o globo do nosso lar, da nossa Terra, do nosso planeta, e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, a vida desenvolve a agitação. Quando eu li agitação, pensei logo em mim, porque eu sou muito ansioso. Aí eu pensei: pronto, a agitação agora está em tudo, agora está explicado, porque eu sou agitado. E aí ele faz: toda agitação produz ondas. Toda agitação produz ondas. Uma frase que nós emitimos ou um instrumento que vibra criam ondas sonoras. Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas. Já imaginaram se a gente tivesse um aquecedor aqui agora nessa sala? Se nossa fala pela frase emite ondas sonoras, o nosso pensamento vai emitir o quê?
Se nós bem sabemos que a ligação e toda a formação neural do nosso cérebro passam correntes elétricas. E cada corrente elétrica, de acordo com as leis da física, geram campos magnéticos. Ora, o planeta Terra também gera um campo eletromagnético dentro do universo. Não seríamos nós diferentes? Claro que não. Aqui temos vários campos magnéticos em responsabilidade e se comunicando. Já imaginaram agora a nossa responsabilidade? A gente não vem aqui para o centro para assistir a palestra e ir para casa, não. A gente vem aqui com uma responsabilidade muito maior. Porque este grupo aqui, reunido, compartilhando da mesma sintonia e prestando atenção na palestra, acaba gerando energias que auxiliam os amigos espirituais para o tratamento espiritual. Ou vocês acham que eles trabalham sozinhos? Agora que eu consegui chegar na definição de ondas mentais, vamos agora falar de pensamento e vida. Demorei, mas cheguei. Vamos colocar agora uma corda na ponta da porta e esticar até eu. Se eu fizer esse movimento aqui, o que é que vai acontecer com a corda? Ela vai vibrar em ondas, não é? Vai vibrar, bater e às vezes, dependendo do método de ação e reação, a onda pode reverberar. O pensamento é igual. Não vá achando que é só porque a gente pensa coisa ruim da pessoa que a gente não atrai isso para a gente, não. Assim como a gente, quando fica com raiva, as ondas mentais que nós proporcionamos não geram coisas senão raiva. Quando Jesus fala sinteticamente e com muita simplicidade que a boca fala daquilo que está cheio o coração, a gente pode passar a noite inteira falando sobre essa frase. Agora vamos olhar um pouco para dentro da gente e vamos se perguntar: o que é que está saindo de mim? Que pensamentos eu desenvolvo? Que energias eu estou atraindo para mim? Que ondas mentais eu estou semeando? Que responsabilidade eu tenho? Aí a gente começa a pensar e refletir e percebe que a nossa vida nada mais é do que aquilo que o nosso pensamento define. Então eu nunca vou poder culpar alguém pela vida que eu tenho. Eu tenho que conversar comigo mesmo e entrar naquele famoso processo de aceitação. Porque negação a gente já começa culpando o outro. Não sou eu o problema é o outro. O problema é a minha vida, o problema é a minha casa, o problema é a minha família, o problema é o meu trabalho, o problema é a minha vida, meu estudo, meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa, é tudo, menos eu. A dor não é minha, é por conta de alguma pessoa que me fez ter dor. Não é assim que a gente pensa? A gente nunca deve desculpa a ninguém, mas sempre tem alguém que deve desculpa a gente. Já se colocaram nessa posição de discutir? Logo depois da discussão, você não está pensando em nada, senão a pessoa voltar e lhe pedir desculpa. Não vão achando que é só porque a gente está na posição de palestra que a gente não se coloca nessa posição, tá? Porque eu estou fazendo isso porque é justamente o que eu faço. E aí a gente começa no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. A mente. E a primeira frase que Emmanuel diz é: a mente é o espelho da vida em toda a parte. Ele começa logo assim. Ele já começa sem mostrando que ele não está para brincadeira. A mente é o espelho da vida em toda a parte. E aí a gente definindo nossa mente como espelho da vida,
o que é que vocês acham que a gente vai refletir no espelho? Ele fala: o reflexo da vida esboça a emotividade. E a emotividade plasma a ideia. Da nossa casa, que é a mente, a gente não deve se preocupar com a sabedoria científica primeiro que chega, mas sim com o reflexo do espelho que está lá dentro, que é o nosso coração. É o conteúdo da casa. Se o conteúdo da casa é o coração, que é o reflexo do espelho, agora faz sentido quando a gente escuta: espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Será que eles só falaram isso para dar o recadinho de, gente, primeiro ama, depois instrui? Não. A mente é a nossa casa, mas não é se instruindo primeiro, não. É amando. E não é amor com A minúsculo, não, tá? É amor com A maiúsculo. Amor divino, amor carita, amor ágape. O amor que transcende a concepção material da conexão entre dois espíritos neste planeta. É o amor que rege a gravidade. O amor que faz o sistema solar funcionar e gravitar em torno de outras estrelas muito maiores. É o amor que Jesus nos disse para a gente encontrar dentro da gente, para a gente poder amar alguém. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Porque a casa da mente, só com a ciência, é só casa. Agora, a casa da mente, com a emotividade, com a ideia e com o amor, é um lar. E aí a gente começa a pensar: é muito fácil a gente refletir sobre essas coisas, não é? Eu brinco na casa dos meus pais, como a gente é espírita, quando eu vou fazer evangelho na casa deles, 40 minutos de evangelho no lar. Porque a gente vai ler, aí alguém fala: tem tal coisa, tem tal isso, tem tal aquilo. Só que a gente fala tudo que a gente não faz. Engraçado, né? E às vezes eu paro e me ponho em silêncio. Que o pessoal fala: João, não vai falar nada não? Como vocês podem perceber, eu falo muito pouco, né? E eu digo: não, é melhor ficar em silêncio. Porque refletir, pessoal, quando a gente acaba tendo essa prática, acaba nos deixando um pouco angustiados. Porque falar é muito fácil. Não, é só você sair dessa. Você vai sair dessa. Não tem necessidade disso. Seu problema é só sair da cama. Se levanta da cama, vai para o sol, vai para a praia. Isso é só uma dorzinha, vai passar. Tem tanta gente passando por coisa pior. Não é assim? Qual é a ponte que vai nos levar do reflexo, da ideia, do processo, do desenvolvimento para a prática? Para os estudiosos da mediunidade aqui, a mesma coisa que a gente aprende nos cursos: vontade. E vamos pensar assim: nossa mente é como se fosse dividida em departamentos. E cada departamento, cada salinha, tem a sua especialidade. Temos o departamento da cultura, temos o departamento da arte, do desenvolvimento artístico, temos o departamento do desenvolvimento lógico, temos o departamento do sentimento, temos o departamento da vontade e temos o departamento do desejo. Temos o departamento do desejo e dentro do departamento do desejo nós temos um gerente, que é a vontade. Não é porque você tem vontade de pular no pescoço de um que você vai pular no pescoço de um, não é verdade?
Não é porque eu tenho vontade de gritar que eu vou gritar. Aí a gente começa a entrar num processo de reflexão. Que vontade é essa? Que gerente novo é esse que eu contratei? Porque está mandando fazer as coisas totalmente erradas. A regra não é essa. A vontade trabalha em sintonia com o desejo, que é a nossa fé, no final das contas, que nos direciona para o que há de melhor, que nos coloca na posição de conversar com o departamento da sabedoria, procurar a leitura do Evangelho, e a partir dessa conversa entre departamentos, nós temos a vontade que sempre existiu dentro da gente de ser melhor. Dentro da leitura do Novo Testamento e do Velho Testamento, a gente percebe que, de repente, um profeta, para dar sua mensagem, ele diz que recebe o comunicado de Deus e que uma chama acendeu dentro dele. E essa chama que acendeu, nada mais é do que a centelha divina que estava apagada dentro dele, porque ela nunca deixou de estar. Assim é com a gente. Pararmos para entrar num processo de autodescoberta, conversar com o nosso coração e perguntar: o que é que eu quero de verdade? O que é que eu preciso? Uma coisa que eu ouvi muito dos meus pais: querer é uma coisa, precisar é outra. A gente quer muita coisa, mas a gente talvez não precise. Eu queria ter um carro SUV maior que eu, de 2 metros de altura de SUV, que eu fosse dali para lá como se fosse apenas um pensamento, como se eu estivesse volitando dentro do carro. Mas será que eu preciso desse SUV? Eu preciso facilitar minha locomoção no dia a dia apenas. Queria ter muito dinheiro, mas será que eu preciso de muito dinheiro? Ou será que eu não ia transformar os problemas que eu tenho hoje com pouco, tendo muito, e transformando em coisas muito piores? A vida é uma escola. A Terra é a maior escola que a gente pode ter de definição. E é a escola que nos deu a oportunidade para vir aqui, apesar de estarmos cheios de débitos, de dizer assim: olha, apesar disso, vem estudar aqui. Estuda aqui comigo. Tenho aqui um professor, um diretor, que, talvez tu não entenda muito o que ele diga não, mas com um tempinho, tu vai entendendo. E aí Emmanuel fala o seguinte: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, quando a gente começa a botar o pé no freio e dizer assim: será que essa vontade é minha? Será que isso tudo sou eu que quero mesmo? Ou é mais uma influência espiritual para me fazer estar onde eu estou? Será que realmente nada faz sentido? Semana passada, eu acabei adoentando. Pressão alta, fui parar no hospital. E aí, eu, por ser muito ansioso, acabei tendo crise de ansiedade na semana passada. Preocupado com a pressão. E durante a crise, eu falei que nada na minha vida dava certo. Só que eu também estava com raiva, porque foi o gatilho. Me deixou com raiva, fiquei tão agitado que eu falei isso. E depois que eu me acalmei, conversando com a minha esposa, ela me fez a seguinte pergunta: nada da tua vida está dando certo, João? E eu fiquei olhando para ela, e eu tentando entender por que ela perguntou isso, porque eu não tinha nem lembrado do que eu tinha dito. Aí eu parei, respirei fundo, olhei para ela, olhei para tudo o que acontece na nossa vida, na minha vida, e refleti. A mente é o espelho do que está dentro da gente. E aí começou o sentimento de gratidão e também de culpa, porque a gente falou o que estava dentro do coração, não é?
E ao mesmo tempo eu me coloquei em reflexão. Será que isso não foi suficiente para eu começar a perceber de que eu preciso vigiar mais, orar mais, ler mais, em ficar mais em oração, para eu não cair do equilíbrio? Sim, foi. E viu quando eu me peguei na ideia de, Senhor, eu pensei que para ser trabalhador da seara não ia precisar sofrer, mas eu acho que eu pedi tanto que está chegando o dia. Pensei ainda assim. Eu ainda pensei, rapaz, acho que isso não é nem sofrimento ainda. Não é? Eu ainda pensei isso. Todo sofrimento tem data e hora para acabar. Isso é uma das coisas que Deus e Jesus mais nos ensinam. Independente do que você estiver passando, todo sofrimento tem data e hora para acabar. Então confia, porque na natureza que rege todas as regras e todas as sinfonias que a gente já conversou aqui, toda ela nos coloca numa condição onde a tempestade chega, molha o solo, mas prepara a semente ali guardada. E já já chega o sol. Já já chega o dia. Já já chega o florescer. E o fruto bom. Então, pessoal, se a própria natureza nos ensina de que tudo tem hora, e que às vezes vem chuva, às vezes vem sol, mas sempre vem na hora certa, quem somos nós para julgar? Porque a natureza nos ensina isso todo dia. Às vezes a gente reclama do sol, principalmente quando a gente está num sol de meio-dia dentro de um ônibus lotado. Não é? Ou pior, do nada começa a chover, você dentro do ônibus, todo mundo fecha a janela, e você já pensou, né? Mas tudo tem sua hora. Deus coloca tudo num perfeito estado de equilíbrio, de maneira de que as coisas ruins e boas que acontecem com a gente vêm na hora certa. Ou vocês acham que Deus vai errar? Ele sendo soberanamente bom e justo, onipotente, onisciente, causa primeira de todas as coisas. Ele coloca tudo num estado de equilíbrio tamanho que tudo o que acontece na vida da gente, o momento de estarmos aqui hoje, faz com que o universo esteja em perfeito estado de equilíbrio. Porque se a gente não tivesse aqui, as coisas não estariam em equilíbrio. Se nós não estivéssemos aqui hoje refletindo, nós não estaremos procurando uma resposta. Que é outra coisa interessante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente procura por respostas. Mas a gente não para pensar que a resposta, na verdade, é Jesus. Que é a resposta para tudo que a gente está procurando. Nós criamos as dúvidas, mas a resposta sempre está lá. Para nos pegar de surpresa, para nos acolher, para nos abraçar na hora da dor. Como é fascinante o estudo da doutrina. Como é fascinante entendermos o nosso pensamento e como nós regimos as nossas regras. E como nós achamos que nós não somos os culpados pelos problemas que nós temos. A mente é um dos itens do livro. E aí a vontade, que a gente acabou de falar, vem da instrução. E que instrução é essa? São as asas da ciência e as asas da moral. É a fé entendida e a fé só por ir. É o olhar para frente porque mandaram olhar. E não olhar para frente porque se olhar para baixo cai. Nossa vida é que nem andar de bicicleta. Principalmente quando a gente está passando por dificuldade. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, qual é a primeira regra que dizem? Olhe sempre para frente. Se você olhar para baixo, para o guidão, você vai cair. E na dificuldade, o que é que a gente faz? A gente olha para o guidão. Claro, não é assim?
Mandaram a gente olhar para frente, mas a gente vai olhar para o guidão. E o que é olhar para frente na hora da dificuldade? É ver os obstáculos que vão vindo, desviar deles e sempre manter o pensamento no alto, agradecendo pela oportunidade de estarmos sofrendo. Veja que coisa maravilhosa. A gente sempre olha o sofrimento e a dificuldade como algo ruim. Mas se nós estendermos a visão para a vida infinita, o sofrimento é apenas uma lição para nos fortalecer. Assim como o sofrimento do primeiro namoro que acabou, não é mais sofrimento, porque o seu 100º namoro agora acabou. E você não sofre como antes. Assim como o sofrimento do pai que lhe botou de castigo porque você fez malandragem em casa. Mas hoje você reza para ter seu pai de novo em casa, para conversar com você. Os sofrimentos, na verdade, são apenas uma forma que nós usamos para plasmar as dificuldades que nós temos. Mas a solução sempre é o nosso querido amigo e mestre. Que nós possamos ser gratos ao sofrimento, que possamos ser gratos ao espelho da vida e que nós possamos agir com responsabilidade com os ensinamentos do pensamento e da nossa vida. Vamos parar de olhar apenas para o nosso planeta e olhar para o planeta dos outros e nos colocar numa posição onde nós somos responsáveis pelo mundo dele ou dela. E aí, pessoal, quando a gente começa a refletir mais sobre isso, vamos imaginar, olhando para o lado da pessoa, para o seu lado direito e lado esquerdo. Vamos imaginar que todo mundo está com uma antena em cima da cabeça. Pode imaginar mesmo, e pode olhar, viu? Para o lado direito, para o lado esquerdo. Se não tiver ninguém do seu lado, mentalize um amigo desencarnado, porque os espíritas não têm medo dos amigos desencarnados, não é? Vamos imaginar agora que essas antenas são antenas de rádio. E cada antena de rádio dessa está emitindo uma onda diferente. Tem antenas que você já conhece, tem antenas que você nunca viu na vida, mas algumas emitindo a mesma onda na mesma faixa de frequência, outras com a faixa de frequência lá embaixo, e outras com a antena desligada, porque está dormindo. Mas vamos agora usar da ciência. Se as ondas da frequência mais positiva que tiver, mais leve, mais tranquila, está aqui em cima, eu consigo trazer e buscar mais equilíbrio para a minha vida. Consigo atrair os amigos espirituais que me acompanham, que me colocam na posição consoladora, e as coisas começam a fluir com mais tranquilidade. Mas o que acontece se a minha faixa vibratória for daqui para cá? Ciência. Se eu vou descer para uma faixa vibratória muito baixa, eu vou atrair o que eu estou pensando. Se eu estou com raiva, eu atraio raiva. Se eu estou com fome, eu atraio fome. Porque tem gente que tem raiva porque tem fome. Não é? Eu não sou assim não, graças a Deus. Mas, dentre outras cóleras que a gente encontra no próprio Evangelho que é dito e acolhido para a gente, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando da cólera. E dentro de todo esse desenvolvimento e essa ideia, a gente percebe como a gente é responsável pelo que a gente pensa. Ou a gente acha que a família que a gente está vivendo hoje, a gente só foi sorteado para estar onde está. A gente implorou para estar na família que a gente está. A gente louvou por estar com a família pelo reencontro, para formar e sanar as dívidas espirituais que a gente tem um com o outro, com o irmão que é difícil, com um filho que não respeita, com um pai que não entende.
Somos mundos diferentes, mas a regra é a mesma, tá, pessoal? É que nem mudar de endereço. E aí a gente começa a entrar numa ideia e num desenvolvimento onde, se nós temos essa responsabilidade, quem somos nós para achar que nós temos problema? Se a gente sempre foca no problema e nas dificuldades, e a solução normalmente está do lado. É aquele capítulo do livro que a gente está sempre sofrendo, e você fica preso na página. Ai, que sofrimento, ai, que sofrimento, ai, que sofrimento. E alguém fala assim, meu irmão, vira a página. Ai, que sofrimento, ai, que sofrimento. Vou orar a Deus pedindo para que Ele pare com o meu sofrimento. E aí chega alguém no teu ouvido, meu irmão, vira a página. Ai, que sofrimento, ai, que sofrimento. E só depois de muito insistir, de muita paciência, de muito altruísmo, muita empatia, muito desenvolvimento moral e muita leitura do Evangelho, a gente dá a virada do capítulo. Aí quando a gente menos espera, acabou o capítulo e começou um capítulo novo, com novas descobertas, novas alegrias, novas experiências. Que nós possamos compartilhar da nossa energia, do nosso amor, o amor centelha divina que está dentro de nós, para que nós possamos ser prática, que nós possamos ser sementes e que nós possamos ajudar-nos uns aos outros para a evolução espiritual. Meus queridos amigos, com essas reflexões de hoje, a gente pode entender alguma coisinha pequena do que Deus nos proporciona e de como nossa vida funciona. E Emmanuel encerra o livro com a seguinte mensagem: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor puro já existe dentro da gente, a gente que ainda não encontrou. Porque a gente acha que é que nem dar aquele Ctrl F no documento do computador ou procurar na biblioteca pela seção. E não é por aí. Brilha em tudo e em tudo palpita a mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Amor. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto das flores anônimas esquecidas no campo. O verme é amado pelo Senhor, que concede milhares e milhares de séculos para se levantar da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço da penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que nós estamos sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as nossas próprias obras. O amor de Deus é o mesmo amor para todos, do verme ao anjo, do letrado ao iletrado. E transcende as definições da religião. Que o amor, a justiça e a ciência sejam pilares dos nossos pensamentos, pilares das nossas vidas, e que possamos ser fiéis ao Evangelho do Cristo, servindo a Ele sempre. Muita paz a todos.